Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, sexta rodada. Terminou nesta segunda-feira com um confronto entre os tricolores paulistas e cariocas e deu tricolor paulista. O São Paulo venceu o Fluminense por 2-1, subiu na tabela e o Fluminense entrou na zona de rebaixamento. O Canal Resenha com Magalhães vem fazer o resumo do que aconteceu na rodada. Mas já te digo, dificilmente o Flusão não vai ser a decepção. Dificilmente. Óbvio, o jogo era complicado, era fora de casa. Mas a decepção da classificação, olha, o Fluminense disputa pau a pau com o Coringão, que se o Fluminense tivesse vencido, era o Timão que estaria na zona de rebaixamento. Então, é sobre o resumo dessa sexta rodada, que na minha opinião não deveria nem ter acontecido. Não deveria nem ter acontecido. O Brasileirão deveria estar parado. Deveria estar parado, era o bom senso parado, mas o bom senso aqui no Brasil não é uma coisa muito comum. Tem muitos times apoiando a paralisação, como, obviamente, Grêmio, Internacional e Juventude, mas tem o Atlético Paranaense, tem Atlético Mineiro, tem alguns times aí apoiando a paralisação, mas tem alguns sem noção, como o exemplo, o Flamengo. O Flamengo não quer que pare, mas uma diretoria soberba, sem coração, sem noção, que é essa diretoria do Flamengo, que eu espero, como torcedor do Flamengo, que esses caras vão embora no final do ano, que não fiquem mais no Flamengo, que eu não aguento mais esses caras tratando tudo como coisa, como negócio. Tem que ter um pouco de coração. Eu sei que nos negócios, se você tiver coração, você acaba perdendo um bom negócio. Isso aí eu sei, tá? Isso aí eu sei. Só que eles não lidam com máquinas, lidam com pessoas, tá? E aí você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. E esses caras não têm. Na boa, não vejo a hora do Flamengo se livrar dessa diretoria. O Landim é um gênio como administrador, mas como gestor humano e de futebol, não entende nada, entende menos que meu neto, que tem 2 anos. Então, tem alguns times aí, não só o Flamengo, tem outros também, eu acho que o Palmeiras, se eu não estiver enganado, tem uns 3 ou 4 times aí que não querem a paralisação e outros que querem. Eu sou a favor da paralisação. E a paralisação, seu idiota, não vai prejudicar o seu timinho. Não vai prejudicar, porque a paralisação vai ser de 2 semanas, se for para Internacional, Grêmio e Juventude poderem voltar a treinar, voltar a se preparar, e o seu time vai ter essa folga também para treinar. E o seu time, a tendência é que fique melhor do que Internacional, Grêmio e Juventude, porque o seu time está jogando, eles estão parados. É simplesmente para poder tentar nivelar um pouco, né, a competição, ter essa isonomia. Por quê? O Campeonato Brasileiro, do jeito que está, essa classificação que está aí, a classificação é toda mentirosa. Toda mentirosa. Por quê? Tem uma discrepância entre jogos. O Criciúma, por exemplo, só tem 3 jogos, se eu não estiver enganado. Aí o Grêmio Internacional, os outros, faltam 2 jogos, são 6 pontos. Em 6 rodadas, faz muita diferença, a gente vai ver aqui na tabela. Então, amigo, a gente vai falar sobre esse resumo, sobre o resultado, sobre a classificação, decepções e destaques da rodada, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time,
Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal José com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá aqui, logo, falar sobre os resultados. Só lembrando, tivemos 3 jogos a menos, tá? Foram 7 jogos nesta sexta rodada. 3 jogos a menos por quê? Ó, já são 6 times com menos um jogo. E o Internacional, o Grêmio Juventude já tinha menos. O Criciúma também. Ou seja, o Cuiabá também. Não tivemos Criciúma e Cuiabá, porque o Cuiabá jogou pela Copa Verde, acabou sendo eliminado da final. Atlético Mineiro e Grêmio, porque o Grêmio não pode jogar, tá treinando Internacional e Juventude, os dois do Rio Grande do Sul, que não tem onde jogar e não tem onde treinar. Então, foram 7 jogos. No sábado, tivemos Flamengo 2, Corinthians 0. Eu, particularmente, achei, pelo momento que o Flamengo estava vivendo, esse jogo poderia dar empate ao Corinthians, né? Mas o Flamengo fez uma boa partida, mereceu. Sofreu em algum determinado momento, mas fez uma boa partida, venceu. O Tite, na minha opinião, apenas uma única mudança que ele fez, mudou o time do Flamengo 70%, que foi voltar o De La Cruz para onde ele estava jogando, como segundo homem, e adiantar o Gerson e botar pelo lado. Na verdade, não foi nem adiantar o Gerson, foi voltar o De La Cruz para onde ele estava. Isso sim fez diferença. Torcida organizada do Flamengo, vocês acham mesmo que o Flamengo jogou bem porque vocês foram no CT reclamar? Vocês são criança, né? Eu vou falar de novo. Sexta-feira de tarde, ninguém trabalha não, irmão. Eu fico impressionado com torcida organizada, irmão. Eles estão em tudo quanto é lugar. Tira dinheiro da onde? Alguém está bancando, pô. Não sou eu. Deve ser os clubes. Não é possível. Os caras não fazem nada o dia inteiro. Nada o dia inteiro. Sexta-feira de tarde, na porta do CT, xingando lá, pá. Aí tu acha que os jogadores estão preocupados com vocês? Porra, arrego, irmão. Arrego, porra. Vamos lá. Então, vitória do Flamengo 2-0 sobre o Corinthians. Dá um alívio pro Flamengo. O Flamengo tem situação difícil na Libertadores, não tá fácil o Flamengo se classificar, mas pelo menos com essa vitória em cima do Corinthians dá um alento pro jogo que tem pela Libertadores nesse meio de semana. E o Corinthians também joga nesse meio de semana aí, se eu não estiver enganado, eu acho que é pela Sul-Americana. Atlético Mineiro e Grêmio não tivemos. Tivemos Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Os dois jogam no meio de semana, um pela Libertadores, outro pela Sul-Americana. O Atlético Paranaense vem bem, é o líder do campeonato, e o Palmeiras vem derrapando no Campeonato Brasileiro. Acelera, mas parece que está com o pneu careca, o carro desliza, mas não anda. A galera ficou meio chateada, mas o Atlético Paranaense fez um bom jogo e mereceu a vitória. Lógico, os números são a favor do Palmeiras, mas o Atlético Paranaense foi mais coeso durante todo o jogo. Tem um vídeo sobre Flamengo, Grêmio e Corinthians aqui no canal. Tem também a minha análise de Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Na minha opinião, placar justo a vitória do Furacão. Tivemos Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1. Cruzeiro fez uma boa partida pela Sul-Americana, ganhou 3 pontos. O Atlético Goianiense, começa muito mal. Começa muito mal, igual o Cuiabá começa muito mal, o Vitória começa muito mal. O Atlético Goianiense vai ter que tentar aí reverter a situação, para não deixar a galera se distanciar muito, porque senão vai voltar para a Série B. Lógico, estamos apenas no início, mas tem que começar a pontuar. O campeonato já começou, já tem 6 rodadas. E o Cruzeiro dá uma respirada e dá uma subida boa na tabela. Fortaleza 1, Botafogo 1, também tem um vídeo desse jogo aqui no canal, tá? Fortaleza e Botafogo empataram em 1-1, gols no primeiro tempo. Botafogo não fez um bom primeiro tempo.
No segundo tempo, o Botafogo deu uma melhorada, o jogo ficou bem mais equilibrado. No primeiro tempo, o jogo foi mais pro Fortaleza. Não foi uma discrepância. O Fortaleza jogou muito, o Botafogo não jogou nada. Não foi bem assim, o Fortaleza foi melhor. No primeiro tempo, o Botafogo encontrou o gol. Porque era no primeiro tempo o Botafogo ter saído perdendo. Mas no segundo tempo, se tivesse saído o gol, o Botafogo seria justo, se seria um gol. O Botafogo foi até um pouco melhor do que o Fortaleza. Então acabou que tempos distintos de um para outro e acabou dando empate. O empate Fortaleza não foi bom por causa da tabela e também porque jogou em casa. E o Botafogo, que já tinha sido líder, fizeram festa, soltaram fogos, segue o líder, coisa e tal. Eu avisei, não avisei? Mas parece que gostam de virar meme. E o Botafogo, com esse empate, acaba caindo um pouquinho mais na tabela, mas continua na parte de cima da tabela. Tivemos o Vasco da Gama, que não ganhava 3 ou 4 jogos, zona de rebaixamento, crise. Joga contra o Vitória, que também está na zona de rebaixamento, e vence por 2-1 com a volta do Paê aí, que deu assistência, dá uma outra qualidade ao time do Vasco. Com isso, faz o Vasco sair da zona de rebaixamento, o Vitória continua, mas o Vasco sai da zona de rebaixamento e coloca outro carioca na zona de rebaixamento. O Vasco não iria voltar para a zona de rebaixamento de qualquer maneira, porque o Corinthians tinha perdido, então o Vasco já tinha passado o Corinthians. Então, se por acaso alguém vencesse e subisse na tabela, quem entraria na zona de rebaixamento seria o Corinthians. Obviamente, se o Vitória tivesse vencido o Vasco, o Vitória teria passado o Vasco da Gama. Mas não foi isso que aconteceu. O Vasco sobe na tabela e o Vitória continua o seu calvário lá no rebaixamento, junto com o Cuiabá, junto com o Atlético Goianiense. Tivemos Bahia 1, Bragantino 0, tem o vídeo aqui no canal. Uma boa vitória do Bahia, um jogo bem equilibrado, apesar de alguns torcedores do Bahia achar que o Bahia massacrou, que o Bahia não errou nada, o Bahia não erra nunca, sabe fazer tudo. Ou seja, aqueles torcedores que são apenas torcedores, não conseguem analisar nada, não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. E vou repetir o que eu falei. Cuesta, o zagueiro Cuesta, que está 2, 3 jogos no banco de reserva, porque machucou o nariz, porque isso, vinha jogando bem. Vinha nada, irmão. Vinha nada. O Bahia vinha tomando gol. É só você pegar aqui o número de gols que o Bahia tem, feitos e tomados. O Cuesta é para compor elenco. Compor elenco. Mesmo o Cuesta em forma hoje, ele não é titular. Porque os 2 titulares do Bahia que se encaixaram têm mais velocidade que ele. E o time do Bahia precisa de velocidade. O Cuesta não tem velocidade há anos. Tecnicamente, será que o Cuesta é melhor do que os 2? Talvez até seja. Mas para o esquema, entenda, surdo, para o esquema do Rogério Ceni, o Cuesta não se encaixa, porque ele é lento. Beleza? Mas grande triunfo do Bahia. Grande triunfo do Bahia, que faz o Bahia continuar na parte de cima da tabela. E nesse momento, obviamente, brigando pelo título. Como eu falei, neste momento. E não é só o Bahia. O Atlético Paranaense, que é o líder, neste momento está brigando. Até o Flamengo, que estava mal pra cacete, teve uma vitória, subiu ao 3º colocado, também está brigando. O Botafogo, que empatou, está brigando. Mas neste momento, futebol é momento. Então, nesse momento, são esses que estão brigando. E tivemos o último jogo, São Paulo 2, Fluminense 1, como eu falei aqui logo no início. Um jogo no início com muitos erros, goleiros errando, zagueiros errando passe. O gol do São Paulo foi um erro bizonho do Fábio, que já tinha errado antes de tomar o gol 2 vezes. Ou seja, um horror, um erro de passe. Aí teve tumulto lá do Luciano com o Diniz, coisa e tal. O Diniz acabou sendo expulso. A situação do Fluminense é complicada. A
A situação do Fluminense é complicada. Desde o início do ano, o Fluminense não vem fazendo nenhum jogo bom. Nenhum. Tá razoavelmente bem na Libertadores. Parece que o Fluminense está focado só para Libertadores. Esqueceu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro parece que não faz a menor diferença para o Fluminense. Então, vitória do São Paulo, para mim, justa. E o outro jogo que não teve foi o Internacional Juventude. Então, para mim, quem foi a decepção da rodada em relação a jogo? Decepção da rodada em relação a jogo foi o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras ter perdido de 2-0 em casa foi a decepção da rodada em relação às partidas, tá? Das partidas, a decepção para mim foi o Palmeiras. Agora vamos para a classificação. Bom, ao término da sexta rodada, vou repetir, essa classificação não é uma classificação justa, não é uma classificação correta, não é uma classificação verdadeira. Por quê? Porque tem times que tem 5 jogos, 4 jogos. Só para lembrar, o Cruzeiro tem 5 jogos, o Atlético Mineiro tem 5 jogos. Se o Atlético Mineiro jogasse e vencesse, estaria com 12 pontos, estaria à frente do Flamengo. O Grêmio, se vencesse, estaria mais à frente. Ou seja, então não é uma classificação, na minha opinião, e na opinião de todo mundo, é óbvio, não é uma classificação verdadeira. Os primeiros colocados estariam com essa pontuação de qualquer maneira, porque eles estão com 6 pontos. O que eu estou falando é a galera de trás, porque poderia estar nesse bolo. Um exemplo, o Atlético Mineiro, como eu acabei de falar, poderia estar aí em cima. O Cruzeiro, que só tem 5 jogos, o Cruzeiro poderia estar com 13 pontos. Mesmo número de pontos do Bahia e do Atlético Paranaense. Poderia também estar nesse bolo. Então, não é uma classificação real, essa classificação de momento. Beleza? Sei que Atlético vai ficar com raiva, Flamengo, Bahia, tá menosprezando. Não estou menosprezando. Se Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo, Botafogo tivesse com jogo a menos, eu estaria falando do mesmo jeito. Por quê? Não tem isonomia. Era para o Campeonato Brasileiro estar parado, para não ter essa discrepância. Tá? Então vamos lá. Primeiro colocado, Furacão, Atlético Paranaense com 13 pontos. Segundo colocado, Bahia com 13. Terceiro, Flamengo com 11. O quarto, Botafogo com 10. O quinto, São Paulo com 10. O sexto, Cruzeiro com 10. O sétimo, Atlético Mineiro com 9. O Bragantino é o oitavo com 9. O nono é o Palmeiras com 8. O décimo é o Internacional com 7, que também tem 2 jogos a menos, com 7. O Internacional poderia estar com 13 pontos também. Olha aí o que eu estou falando. Fortaleza com 7, com um jogo a menos. O Grêmio com 6, com 2 jogos a menos. Poderia estar com 12. Vasco da Gama com 6 pontos. Na 13ª colocação. Criciúma na 14ª com 5 pontos e apenas 3 jogos. Tem 3 jogos a menos o Criciúma. O Juventude na 15ª colocação com 5 jogos, com 2 jogos a menos. O Corinthians na 16ª colocação com 5. O Fluminense na 17ª com 5. O Vitória na 18ª com 1. O Atlético Goianiense na 19ª com 1. E o Cuiabá com 0. Bom, a decepção da rodada, obviamente, é a dupla Fluminense-Corinthians. Um na zona de rebaixamento e o outro na berola ali, para também entrar. Então, decepção da classificação, Fluminense e Corinthians. E o destaque da classificação, eu coloco aí o Cruzeiro na 6ª colocação com 10 pontos e um jogo a menos. Poderia ter 13 pontos, né? Tá ali brigando pela liderança com o Furacão e com o Bahia. Então eu coloco aí o Cruzeiro como destaque. E aqui, só para mencionar, o Flamengo, que não ganhava algum jogo, tendo um momento muito ruim, estava lá na 7ª, 8ª colocação, sei lá, o Flamengo, com uma vitória, chega à 3ª colocação. Então, irmão, você falar em título, na 6ª rodada, levando em consideração que uma vitória te leva lá para o topo e uma derrota te coloca lá embaixo, é querer iludir o torcedor. Então os torcedores de Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo, Botafogo, não se iludam com a atual posição. Não se iludam.
porque tudo muda em uma rodada. É melhor estar em cima do que estar embaixo. Agora, falar rumo ao título na sexta rodada é para garoto, é para criança, é para recruta. Pô, pé no chão e não virem meme. Curtam, mas com o pezinho no chão. Beleza? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!